Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, como é bom estarmos na presença de Deus. Como é bom esse calor presencial, né? Eu sei que muitos estão nos assistindo de forma online, mas o presencial não tem igual não. A gente sente, né, efetivamente a presença não só dos irmãos, mas do Espírito Santo em nós. Eu estou como coordenador de missões, né, lá na IBAL, auxiliando o pastor Marcos Penelon. E para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Pela primeira vez, o pessoal sempre me coloca ali no link, no Novo Tempo. Pela primeira vez que estou aqui, para mim é um privilégio. De início, já quero dizer ao nosso irmão André Barreto que as palavras dele realmente foram muito pertinentes. Que nessa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre visão espiritual. Que é uma das coisas, queridos, que nós, como cristãos, precisamos não apenas ter, mas exercitar a nossa visão espiritual. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 28. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. E nessa passagem cheia de ensinos maravilhosos para o nosso dia a dia, nós vamos poder perceber algumas visões diferentes aqui. E nós vamos tratar sobre estas visões. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizer. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama e despedaça até espumar, e só lá, depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando ainda vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou ao seu pai. Aleluia. Que a palavra do Senhor possa verdadeiramente falar nessa manhã aos nossos corações. Amados, eu gostaria de destacar nessa manhã 3 visões muito importantes aqui dessa passagem. Uma visão daqueles que estavam com Jesus no monte. A visão daqueles que estavam
no vale. E a visão de Jesus, quando ele chega num determinado ambiente, que é a visão que nós devemos ter, que é a visão que nós devemos exercitar no nosso dia a dia, que é a visão espiritual. E essa visão do monte, muitas vezes, acontece com muitas pessoas. É aquela visão de quem é separado para uma missão. Então, naquele momento, Pedro, Tiago e João, eles tiveram um privilégio da parte de Deus. Eles foram separados para uma missão. E a missão deles era o quê? Subir ao monte com Jesus e orar. Interceder. Ouvir a voz de Deus. Porque oração é justamente isso. A gente fala com Deus, é um diálogo. Nós clamamos. A gente expõe aquilo que está no nosso coração. E Deus fala conosco. Ele tem diversas formas de falar conosco. Com cada um ele fala diferentemente. Para mostrar o quanto é individual, é pessoal. Assim como é cada digital que cada um de nós temos em nossas mãos. É tudo individual, tudo bem pessoal. E é nesse momento que nós falamos com Deus, e aí Jesus separa alguns homens. Mas aqueles homens parecem que não têm a visão que Jesus tem. Eles não estavam tão conectados, tanto é que na hora de ir para uma missão, para orar, o que eles fazem? Eles dormem. No versículo 32 a gente vê que os discípulos dormiram, estavam cansados, de olhos pesados. Outra coisa importante que nós percebemos com aqueles que são separados para uma visão diferenciada no mundo, na presença de Deus, é que quem chega nesse nível começa a perceber os milagres do Senhor. Só nessa passagem, queridos, nós podemos perceber 4 milagres, logo de imediato. O primeiro milagre que nós podemos ver, Jesus é transfigurado. O corpo de Jesus, ele foi transformado naquele momento. Ele brilhava. Ele ficava totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver num ser humano. Jesus é transfigurado. E aparecem ali 2 homens, Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Porque Moisés representa a lei. Foi através de Moisés que foi dado os 10 mandamentos. E a partir daí, toda a humanidade começou a seguir os preceitos do Senhor. O outro era Elias, grande profeta de Deus, aquele que venceu os profetas de Baal e que nos deixou tantos ensinamentos. Então aqueles 2 homens, um representava a lei, o outro representava os profetas, e diante deles estava aquele que representa a graça de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, esse que nós adoramos a todo momento quando chegamos aqui. Eles estavam todos juntos, e uma nuvem que fica lá no céu, de repente aquela nuvem vem até aquele monte e cobre eles, de tal maneira que eles se sentem dentro de uma nuvem. E o quarto milagre tremendo, sobrenatural, uma voz que sai daquele meio e que diz que este é o meu filho amado, a ele ouvir. Então aqueles discípulos de Jesus, separados para estar ali no monte, eles começam a perceber milagres. Inevitável, queridos. Inevitável. Nós chegarmos diante do Senhor e não vermos o milagre acontecer. Sempre acontece. Não tinha um lugar onde Jesus chegasse para não ter vidas restauradas, para não ter vidas libertas, vidas curadas. E muitas vezes, querido, nós precisamos levar pessoas para perto de Jesus. As pessoas se afastam, ficam distantes de Deus, não ouvem a voz de Deus, não percebem o poder e o amor grandioso desse Deus. E como foi dito aqui, essa é a nossa missão, principalmente nesse momento depressivo, de angústia, de medo. Esse é um momento ideal para que nós tenhamos a visão espiritual de chegar até essas pessoas e de mostrar-lhes que o nosso Deus pode todas as coisas.
Não há impossíveis a Ele. E aqueles discípulos perceberam esse milagre. Mas, queridos, eles, por não estarem com a visão espiritual, por não estarem conectados na mesma visão de Jesus, eles começaram a ter uma visão distorcida. Uma visão totalmente fora da realidade. E aí, o que aqueles homens fazem? Eles começam a nivelar Jesus, Moisés, Elias. A visão do monte nos leva, muitas vezes, a uma sede de separação. Muitas vezes de poder, de autoridade. Às vezes pelo fato da gente ver as maravilhas de Deus na nossa vida. Pelo fato da gente perceber a grandiosidade desse Deus, os milagres que Ele faz. Muitos pastores, líderes, diáconos, missionários, muitas vezes eles se deixam levar por esse momento, essa visão do monte, e começam a ter uma visão desfocada daquilo que Deus quer para as suas vidas. E muitas vezes eles até se acham melhor do que o outro. Achar que o meu pecado é diferente do pecado dele. Porque a visão do monte causa isso. A visão de estar na igreja, cultuando a Deus, de ser um cristão, servo do Altíssimo, às vezes nos leva a diferenciar nós de quem não está na igreja. Diferenciar nós daqueles que perecem. Quando nós melhoramos a nossa visão, tiramos esse embaçamento que existe, a gente vai perceber que essa diferença não existe. O meu pecado não é absolutamente nada diferente diante de Deus do pecado daquele que é um delinquente, daquele que está nas prisões, do homossexual, da prostituta, do bêbado, do mentiroso. Diante de Deus é pecado. Nós precisamos ter essa visão. Então essa visão do monte, ela causa muitas vezes essa distorção na forma da gente ver as pessoas. Um escritor chamado Fernando Pessoa, ele escreve dizendo que o homem não passa de um cadáver a diabo. E não é verdade? Todos nós somos um cadáver. Quando morre, está todo mundo ali igual, do mesmo jeitinho. Nós não podemos deixar que nada nos traga soberba, superioridade, achar que nós somos melhores que os outros. Nós somos todos dependentes da graça e da misericórdia dele. Amém. É ele que faz a diferença. Então por isso que nós não podemos fazer diferenciação. Lucas, no capítulo 18, versículo de 9 e 14, tem aquela passagem do fariseu e do publicano, onde Jesus nos ensina exatamente isso. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A nossa missão, amados, é amar. O amar é muito maior que qualquer outra coisa, que qualquer cargo, qualquer posição, qualquer ministério. O amor tem que ser superior a tudo. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo nos fala tanta coisa do amor, né?
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Visão do monte. Visão que às vezes distorce a nossa visão espiritual. Mas aí, eles estavam naquele momento, eles viram o agir de Deus. E o que os homens queriam? Fazer uma tenda. Façamos uma tenda, não é o que eles dizem? Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E a palavra diz que eles não sabiam o que diziam. Pedro não sabia o que dizia. E quem é que adverte Pedro? O próprio Deus Altíssimo. Aquela voz que vem no meio das nuvens e corrige a Pedro. No versículo 34, dizendo isto, veio uma nuvem, nos cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Queridos, Jesus é maior. Jesus é soberano, ele é incomparável, ele é indescritível. Ele não pode ser igualado à lei, às profecias. Não, ele é muito superior a tudo isso. O que nós precisamos é ter essa visão. E aí no versículo 37 diz que eles desceram do monte na manhã do dia seguinte. E aqui nós começamos a ver uma outra visão. Nós percebemos a visão daqueles que estavam separados com Jesus, passaram a noite ali com ele, viram os milagres acontecendo, e aí Jesus desce do monte, ele chega no vale. E nessa visão do vale, eu gostaria de ler com vocês uma passagem que está lá em Marcos, que é sobre esse mesmo texto, só que Marcos traz alguns detalhes muito importantes. E diz assim a descrição de Marcos no capítulo 9, a partir do versículo 14. Abra aí, queridos, para a gente ler. Marcos 9, a partir do versículo 14. Marcos 9, 14 a 29 diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele saudar. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e arranja os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: há quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele.
E ele clamando e agitando com violência saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aleluia. Queridos, essa foi a visão que Jesus percebeu no terceiro monte, a visão do vale. Enquanto que a multidão clamava por libertação, enquanto as pessoas estavam ali sofrendo, o que é que os homens estavam fazendo? O que é que os discípulos de Jesus estavam focados? Discutir com os escribas, debater com os escribas, como alguns costumam dizer, né, discutindo o sexo dos anjos, e as pessoas sofrendo. Os discípulos, eles não conseguem entender quem é o seu inimigo, e por isso que perde a batalha. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Faltava a visão espiritual para eles. Eles não estavam entendendo sequer o que eles estavam enfrentando ali. E por isso que eles foram envergonhados pela falta de visão espiritual, falta de fé, falta de preparo, uma visão distorcida. Nesse ambiente, quando os homens focam nessa visão do momento, da matéria, visão do vale, o que acontece? Eles começam a confiar nas suas forças. Eles começam a perceber o que o olho humano vê. Não conseguem perceber além disso. Eles começam a querer resolver as coisas sem a presença e o direcionamento de Deus. E quantas e quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente vai tomar alguma decisão na vida e a gente vai lá e resolve. Aí depois que está errado, a gente ora: Senhor, por que está dando tudo errado? Quando na verdade você não deixou que Deus lhe ajudasse, que Deus lhe direcionasse. A palavra de Deus nos ensina que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes é que são os filhos de Deus. Aqueles que decidem por si mesmos, não são guiados pelo Espírito de Deus, eles vão ter essa visão distorcida sempre. Eles não vão perceber o algo mais, o algo além. Por isso, queridos, que é muito importante que exercitemos uma visão espiritual. Porque tem coisas na nossa vida que a gente não sabe. A gente não consegue chegar além. Deus sabe todas as coisas. Ele já está lá na frente. Ele sabe todas as coisas. Por isso que a melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida, no trabalho, no namoro, no noivado, no casamento, nas nossas finanças, no nosso dia a dia, a melhor decisão é a que Deus direciona. É quando Deus diz: filho, vai. E você acha que vai dar errado, você não confia, mas Deus diz: filho, vai, eu estou contigo. Aleluia. Não dá errado. Não dá errado. Está passando aí a novela Gênesis, né? Ele está passando aquele momento em que Abraão viu a sua esposa Sara, né, sendo tomada como esposa lá do faraó. E quando a gente começa a ver assim uma novela, um filme, a gente começa a se colocar melhor dentro da história. E a gente fica imaginando como ficou o coração de Abraão naquele momento. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Sara estéril, não tinha filhos. E de repente, tomada aí pelo faraó, e aí eu acho que na cabeça dele ele pensou: e agora? Como é que ficam as promessas de Deus para a minha vida? Mas tudo aconteceu exatamente como Deus ordenou, porque nada sai do controle dele, nada. Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós conhecemos a história do filho pródigo, tem aquele filho que saiu de casa e tem um filho que ficou, né?
E a visão do irmão do filho pródigo, aquele filho mais velho lá, era justamente a visão de quem está no vale. A visão de quem vê com os seus próprios olhos, e não com os olhos de Deus, não com os olhos espirituais. A preocupação dele era sobre a herança que foi esbanjada pelo outro. Era sobre a festa que foi dada para ele, nunca foi dada para esse rapaz que pudesse esbanjá-lo, aproveitar com seus amigos. Ele reclamou do churrasco que foi realizado lá com o retorno do seu filho. Mas ele não conseguia ver o irmão que foi restaurado, o irmão que foi transformado. Ele não conseguia ver que aquele rapaz que poderia estar morto, ele voltou vivo. Ele não conseguiu perceber a felicidade do seu pai. Se ele diz que ama o seu pai, vê o pai feliz, contente, aquilo não o agradava. Muitas vezes, amados, nós nos deixamos levar por estas visões. Ou uma visão de querer ser melhor do que os outros, ou uma visão de querer resolver as coisas com as nossas próprias forças, sem colocar Deus no negócio. Mas quando você começa a ter a visão espiritual, e aqui está o que é mais importante para cada um de nós, é a visão do Espírito, a visão do reino de Deus. Quando Jesus desce, o povo já fica espantado com a presença dele. Quando um filho de Deus, um cristão de verdade, está conectado com Deus, onde ele chega, a presença de Deus chega com ele. A diferença começa a surgir. A multidão percebe que Deus pode todas as coisas. E assim como Jesus, onde chegou, havia cura, havia milagre, não tinha limites para o agir dele, vai acontecer onde cada um de nós chegar. Que a gente chega com o poder da palavra de Deus. Há uns dias atrás, o pastor Marcos mandou uma mensagem para mim, pedindo para que eu fosse visitar uma família lá no Inter. Eu tinha uma jovem lá possessa e estava tendo uma situação muito complicada. E aí eu pude chegar lá naquele ambiente, queridos, e muito triste. As pessoas com medo. As pessoas falando baixinho, tudo assombrado. E eu fui lá com a Alzani e nós entramos naquele quarto com aquela jovem. E a gente começou a falar com ela. E ela muito arredia sem querer ouvir a palavra de Deus. Mas o poder de Deus, queridos, ele é tremendo. Não tem limites para o poder de Deus. O que nós precisamos é tomar posse da autoridade que nos foi dada. O que nós precisamos é ter essa intrepidez, não ter medo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E amados, aquela jovem saiu do quarto, nós fomos para a sala, reunimos a família, oramos juntos, cantamos juntos. Na semana seguinte, eu disse, eu vou retornar, e nós vamos orar novamente. E ali nós começamos a interceder mais e mais por aquela família. Nós percebemos que o problema não estava só na jovem, era muito mais amplo na família como um todo. E, amados, aquela jovem aceitou Jesus. Aquela jovem foi transformada de um jeito que ela começou a chamar as vizinhas para ouvir a palavra de Deus. Levou seu filho, apresentou lá na igreja no Inca, já falou com o pastor que quer ser batizado, está com sede de Deus. E a transformação, o milagre que Deus faz é impressionante, amados. Mas só vê esse sobrenatural de Deus, esse agir, quem se submete à vontade dele, ouvir a voz dele, buscar essa visão espiritual. Nesse episódio, Jesus chega, a multidão observa, e aí vem aquele pai que demonstra a sua dor, a dor do filho. Quem tem filho aqui sabe o que é ter filho. Muitas vezes o pai e a mãe diz, faça comigo, mas não faça com meu filho. E aquele homem vinha sofrendo muitos e muitos anos. E aí Jesus chega para ele
E aquele homem demonstra diante de Deus a sua incapacidade de fé. E Jesus sabe, porque Jesus tem a visão espiritual. Jesus percebe onde está o problema. E aí Jesus diz uma palavra-chave: tudo é possível ao que crê. Ou seja, havia incredulidade. E aquele homem, então, ele se desmancha diante de Jesus e diz: me ajuda na minha incredulidade. E Jesus trata primeiramente dele, do pai. O pai já precisava ser tratado. Com seu filho possesso desde a infância, o pai buscava uma solução. Havia uma esperança, era o seu único filho. Com muita humildade ele pediu ajuda. Amados, Jesus, quando chega, a primeira coisa que ele faz ali, ele confronta os escribas. Porque ali não era o foco. Ali era só para tirar o foco. Muitas vezes no nosso meio, na nossa igreja, nos nossos projetos, nas nossas ações, sempre vão surgir coisas para tirar o foco. Jesus quer tratar de pessoas, de algo, de vidas. Aí vem um reclamando porque a parede foi pintada de outra cor, porque o pastor pregou assim, pregou assado, porque a roupa do irmão, da irmã, perde o foco. O foco é ouvir a voz de Deus, servir ao Senhor, abençoar vidas. E aí no versículo 20, Jesus diz: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. E aí Jesus começa a mostrar qual é o foco. O foco é libertação, transformação de vidas. Sempre vão haver motivos para distração, para tirar o foco. No versículo 22, o texto que nós lemos em Marcos, diz assim: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ei, amados, percebam, Jesus perguntou há quanto tempo que ele está assim? E o pai disse: ele é assim desde a infância. Jesus pergunta para ele também o que acontece, né? O que acontece? E aí o pai diz que ele é lançado no fogo, ou seja, tentaram, o inimigo tentou matá-lo queimado, lançando no fogo. Tentou matá-lo afogado, lançando na água, tonturas, espumando, quebrando ele. Mas, amados, escuta o que eu vou lhe dizer agora. Quando Deus tem um propósito para ninguém, nada o atinge. O poder de Deus é muito maior. O amor de Jesus é muito maior. Nesse momento de tristeza, de muita gente lutada, muitas famílias sofrendo com essa doença que assola o mundo, nós sabemos que Deus está no controle. E não há limite para o poder dele. Nada que eles podem nos atingir. Nada pode nos atingir. Só com a permissão de Deus. É verdade. Deus está arrebatando muitos. Deus está trazendo para o seu lar de volta ao Pai muitos amados pastores, diáconos, irmãos, missionários. Muitos estão retornando ao lar. Outros estão tendo a experiência com Deus. Estão saindo desse momento difícil. Estão saindo mais fortes. Com a visão espiritual mais amplificada. Sabe por quê? Porque nós vamos precisar. Os dias são maus. O inimigo tem se levantado de uma forma tremenda o mundo afora. E é necessário que o povo de Deus ele seja preparado. Que essa visão espiritual esteja aberta, ampliada, límpida, para ver o agir de Deus ao nosso redor. Este é o principal
motivo, principal objetivo, preparar o povo de Deus para o que está por vir. Momentos difíceis estão vindo. Muitas coisas estão se movendo a nível mundo. Vai chegar no Brasil, inevitavelmente. Mas o povo de Deus tem que estar preparado. Todos nós, cada um de nós, temos uma missão aqui na Terra. E quando a gente cumpre a nossa missão, a gente volta para o nosso lar. Aqui somos peregrinos, é verdade? E Deus tem algo muito melhor para nós. E nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. No versículo 26 diz: e ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. A visão espiritual de Jesus sabe que o demônio pode retornar para aquele rapaz. Mas aí Jesus já o repreende: não tornes. A visão espiritual, querido, nos leva às pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, para libertá-las, para trazê-las para perto de Jesus. Então, o foco começa a ser vidas, pessoas. A gente lembra aí de Naamã que foi até o profeta, cheio de orgulho. E o profeta sequer o recebeu. Mandou lá o seu ajudante. E mandou se lavar lá no rio, né? E ele não quis. Disse: não, isso para mim é uma humilhação. Eu vou voltar porque na minha terra tem rios límpidos e não rios sujos como esse. Porque a visão ali era uma visão de vale, era uma visão de momento, daquilo que os olhos veem. Até que um auxiliar daquele grande general de guerra chegou para ele e disse assim: ó, se o profeta tivesse te mandado fazer algo muito mais difícil, o senhor faria para ser curado dessa lepra? E ele disse: ele faria. Então, dá 7 mergulhos no rio. Se fosse eu, já estava lá. E aí foi que ele despertou e disse: realmente, pelo menos isso eu tenho que fazer. E mandou todo mundo se afastar, né? E foi lá dar os mergulhos no rio. E quando ele mergulhou 7 vezes, ele saiu totalmente curado. Amados, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus usa profetas. Deus usa a sua palavra. Deus usa os irmãos. Deus usa um louvor. Deus usa várias maneiras de falar conosco. Ouça a voz de Deus. Não decida as coisas por você mesmo. Ouça a voz de Deus. Ele fala. E quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, aí que Deus, a visão é ampliada. Você começa a ver as maravilhas e os milagres acontecerem. Ter uma visão espiritual, ter inteligência espiritual, é essencial para a nossa vida. Não temos como viver num mundo onde nós somos como ovelhas no meio de lobos, rodeados por leões querendo tragar, leões que andam em derredor. Somos muito pequenos, muito frágeis. Precisamos da proteção e do auxílio do nosso Deus. É Ele que nos protege, é Ele que nos direciona. Colossenses 1,9, Paulo diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual. 2 Coríntios 5,16 diz que assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. O nosso conhecimento de Jesus é muito mais amplo, é um conhecimento pessoal. Nessa manhã, amados, tudo que Deus quer que nós saiamos daqui entendendo que o inimigo vai colocar distorções na nossa visão, vai direcionar o nosso foco para coisas diferentes do que Deus quer. Mas aquele que está conectado com Deus,
na Wi-Fi de Deus ligado direto, dia e noite, orar sem cessar, que a palavra diz. Sabendo que nós estamos num mundo tenebroso, que nós não somos daqui, nós temos um propósito eterno, que é retornar à casa do Pai com a nossa missão cumprida. E a nossa missão é falar de Deus a todo momento e a todas as pessoas, onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, na vizinhança, na igreja, nos nossos redes sociais, grande canal de evangelização. Não permitam que pessoas que vocês amam desçam ao abismo, vão para o inferno, parentes, amigos, não permitam. Uma das coisas que nós falamos muito lá na igreja é sobre missões, evangelizar todo o tempo, buscar almas. O mundo está sedento. Quando a gente começa a falar do amor de Deus, dos milagres de Deus, das coisas que Deus faz, as pessoas arregalam os olhos e querem ouvir. Mas como assim? Começa a perguntar, a questionar, elas estão sedentas. Nossa missão, amados, é ter essa visão espiritual e falar desse amor. Porque é um amor supremo, é um ousado amor. Não sei se teria como nós cantarmos, terminar louvando com esta canção, porque o amor de Jesus é ousado mesmo, ele é tremendo, ele é um amor que é muito além do que a gente pode ver, do que a gente pode imaginar. Eu já tive algumas experiências nessas missões com Jesus, assim, que o Espírito Santo nos toma com amor, queridos, muito além do que a gente pode imaginar, e a gente começa a perceber coisas incríveis, e fazer para Deus maravilhas, porque Deus faz como Ele quer, quando Ele quer, e usa as pessoas que Ele quer. Nós temos só que estar à disposição dEle. Que o Senhor, pois, nos abençoe nessa manhã, que Ele fale aos nossos corações durante todo o decorrer da semana, e que nós possamos ter esse no coração, né, esse amor ousado para alcançar a Deus. Que o Senhor nos dê visão espiritual, em nome de Jesus.